Como seria viver num país onde a cor da sua pele determinava os seus direitos? Você sabia que isso já ocorreu na África do Sul, por exemplo? A segregação acontecia a partir da cor da pele da pessoa ou do que na época se falava em relação à raça. Esse conceito, bastante questionado, e hoje um conceito que a antropologia trouxe a ideia de que todos somos da mesma raça e da mesma espécie, portanto não existem distinções, e trabalhamos com a questão da etnia. Esse conceito não era trabalhado ao longo da primeira metade do século XX. Por isso havia distinção em raças. No caso da África do Sul, existiam praias para brancos e praias para pessoas de cor, bebedouros diferenciados, lugares no ônibus e escolas, onde cada indivíduo, de acordo com a sua cor, tinha direito e acesso àquele espaço. Mas as pessoas não se revoltavam com isso? Por que normalizavam essa situação? Na aula de hoje vamos falar sobre a descolonização do continente africano e asiático pelas potências europeias, pós-Segunda Guerra Mundial. E vamos compreender por que essas ocorrências aconteciam e a luta para que elas acabassem na segunda metade do século XX. Vimos na aula anterior que, pós-Segunda Guerra Mundial, dois blocos se formaram. Um bloco alinhado aos Estados Unidos, seguindo o modelo capitalista, organizado a partir da OTAN, e do outro lado, um bloco liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o chamado Pacto de Varsóvia, aonde reuniu países no leste europeu. Essa bipolaridade do mundo e a possibilidade de se inserir em um desses dois blocos conduziu um processo tenso, dramático e de constantes conflitos que denominamos Guerra Fria. No meio dessas disputas, as nações europeias, enfraquecidas economicamente, perdem o controle sobre as suas regiões coloniais. Todo o processo, que no final do século XIX acarretou numa verdadeira corrida e uma partilha nas regiões do continente africano e asiático pelos países europeus, passou a sofrer o processo de descolonização. As potências europeias foram perdendo as suas regiões coloniais. O que emerge nesse cenário são países que não estavam alinhados, portanto, nem ao capitalismo, nem ao socialismo, que foram denominados como países do terceiro mundo. Aliás, esse termo foi cunhado pela primeira vez na Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, e procurava conceituar as nações que não tinham optado nem pelo capitalismo, nem pelo socialismo. Aliás, é essa questão que vai estar de fundo nas guerras e conflitos que vão estar ocorrendo pós-Segunda Guerra Mundial, com essa tendência de buscar que os países caminhassem para um dos dois lados ideológicos e, com isso, passasse a ser esfera de influência, não mais das potências europeias, e sim dos Estados Unidos ou da União Soviética. O termo terceiro mundo passou a ser muito utilizado também pelas ciências humanas e também pela geografia para definir os países que estavam em desenvolvimento ou fora da esfera de prosperidade que as nações europeias apresentavam e, sobretudo, os Estados Unidos, pelo viés capitalista, ou pelo viés socialista, a União Soviética e todos os países de sua esfera de influência. Esse debate esteve presente na Conferência de Bandung. As nações que emergiam desse processo de independência buscavam uma autonomia, um caminho para poder se referenciar como nação. Mas era muito difícil fugir das seduções de capitalismo ou socialismo. Portanto, cada nação que conseguisse se tornar independente acabava tendo que optar por um desses modelos econômicos e políticos.
Com isso, esses países nascentes saíam da esfera de influência das suas metrópoles colonizadoras europeias e acabavam entrando no círculo de influência norte-americano ou soviético. Na Conferência de Bandung foram reunidos 10 princípios fundamentais para nortear os países recém-independentes. O primeiro ponto destacava o respeito e a inserção no modelo que a ONU instituiu a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1949. O segundo ponto dizia respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações. O terceiro, reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas. O quarto ponto, não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país, com a chamada autodeterminação dos povos. O quinto ponto dizia respeito ao direito de cada nação defender-se individual e coletivamente, de acordo com a Carta da ONU. O sexto ponto apontava a recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada a servir aos interesses particulares das superpotências. O sétimo ponto, a abstenção de todo ato ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país. No oitavo ponto, a solução de todos os conflitos internacionais deveriam ser realizados por meios pacíficos, negociados, conciliados e mediados pela Organização das Nações Unidas através de tribunais internacionais e deveriam seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nono ponto seria o estímulo aos interesses mútuos de cooperação entre as nações. E assim foram sendo desenhadas a ideia de uma unificação das nações africanas, por exemplo. E o décimo e último ponto seria o respeito pela justiça e pelas obrigações internacionais. A ideia, os princípios norteadores eram muito interessantes e faziam crer num mundo melhor, mais justo, mais igualitário e que respeitasse as individualidades. Na prática, essas ideias ficaram muito mais no papel do que na realidade cotidiana dessas novas nações emergentes, tanto na África quanto na Ásia. É importante destacar que os movimentos de independência não foram homogêneos, iguais e aconteceram todos no mesmo momento. Pensando no caso da Ásia, nós temos o modelo da Índia, que inicia seu processo, intensifica o seu processo de independência a partir de 1947, liderados por Mahatma Gandhi, que tem como metodologia de ação a ideia da desobediência civil. Mais do que o enfrentamento militar, aonde os indianos sabiam que não teriam como lutar com os potentes exércitos ingleses, mesmo enfraquecidos no período pós-Segunda Guerra Mundial, a tática adotada e liderada por Mahatma Gandhi era da desobediência civil. A orientação do Gandhi era para que os indianos reagissem de forma não violenta. Com a chamada desobediência civil, o não pagamento de impostos e o boicote aos produtos ingleses fariam com que essa dificuldade fosse vivenciada pela metrópole inglesa. Essa tática funcionou por um certo tempo, mas em 1948 o próprio Gandhi foi vítima da violência instaurada na Índia e ele foi assassinado por um fanático religioso. Mas o legado que ele deixou acabou influenciando todo o processo. E a antiga colônia inglesa foi dividida em duas partes: a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Mahatma Gandhi deixou alguns ensinamentos, algumas frases de efeito que serviram como guia para o povo indiano no seu processo de independência. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: devo controlar a minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira, controlada, pode ser convertida numa força
capaz de mover o mundo. Olho por olho, e o mundo acabará cego. A descolonização da África também foi intensa e bastante diversa. Em Angola, por exemplo, 3 grupos distintos lutavam pela independência. O Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, o UNITA, União Nacional para a Independência de Angola, ligada à África do Sul, e a Frente Nacional de Libertação de Angola, ligada aos Estados Unidos. Esses 2 últimos grupos, a UNITA e a FNLA, ligadas ao viés capitalista. Portanto, a dificuldade de se encontrar um consenso foi muito grande em Angola, com guerras fratricidas, guerras civis intensas que o país mergulhou, por mais de 30 anos. Esse quadro de tensões provocaram guerras intensas, desde a saída dos portugueses, colonizadores da região, em 75, até 2002, onde esses 3 grupos se digladiaram pela liderança e pelo poder. As consequências desse conflito foram milhares de pessoas mortas, mais de 1 milhão de refugiados, a infraestrutura praticamente destruída dessa região e poucos postos de trabalho à disposição dos sobreviventes angolanos. Outro exemplo que podemos dar é em relação à África do Sul, onde o regime de apartheid foi a tônica daquela região. O regime privilegiava uma minoria branca de origem inglesa, europeia ou descendentes dos ingleses, que controlavam política e economicamente a realidade da África do Sul, mesmo tendo uma maioria esmagadora de negros em seu território. Para manter essa supremacia branca dentro da sociedade sul-africana, eram proibidos casamentos entre brancos e negros, existiam bairros só para negros, escolas só para negros, proibia a circulação de negros em determinadas áreas da cidade, existia a segregação completa e absoluta nos meios de transporte, nas calçadas das ruas e nas praias, como falei no início dessa videoaula. Tudo era segregado. As escolas, os banheiros, os bebedouros. Um importante personagem dessa história foi Nelson Mandela, que se engajou na luta pelo fim do regime de apartheid e ficou preso de 1963 até 1990. Depois de 27 anos preso, ele sai e procura unificar a África do Sul. Propõe um perdão, propõe um fim do apartheid, sem ódios, sem vinganças. Poderia ter saído cheio de ódio no coração, mas foi o caminho inverso que fez com que Nelson Mandela se tornasse uma liderança muito respeitada, não só na África do Sul, mas no mundo inteiro. Em 1993, ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Nelson Mandela, que morreu em 2013, deixou algumas frases que sintetizavam o seu pensamento e sua forma de conduzir a sua vida e a política na África do Sul. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele, da sua origem ou de sua religião. Para odiar, é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Avançando para os anos 60 e 80, essa bipolaridade presente com a Guerra Fria fez com que vários regimes ditatoriais se instalassem na América Latina, como vimos no vídeo anterior. No Brasil, não foi diferente. Mas esse assunto nós vamos tratar na nossa próxima videoaula. Até lá, um abraço.